diárias. A diária hoje da... Microfonia, não estou ouvindo o Felipe direito aí. Quem tiver com os microfones ligados, por favor, desliga. A gente ouviu o presidente falar. Então, só dando sequência, a situação das diárias também. Hoje a gente tem uma diária de R$100 na convenção coletiva, enquanto no Mato Grosso a diária é R$ 54,68 para alimentação e R$ 39 para pernoite. Em Goiás é 77, no Mato Grosso do Sul é 80. Cartão alimentação também. O que eu quero dizer fica difícil fazer uma negociação acima da inflação com o Sintrar, porque graças ao bom trabalho do Sintrar, as bases salariais e de benefícios da categoria a nível nacional, que são as empresas que a gente acaba competindo aqui, eles já estão acima desse teto. Então, por isso que a gente tem que bater bastante em cima dessa situação da correção de inflação, até para a gente buscar uma estabilidade, uma igualdade operacional com outras bases do território nacional. Certo. Então, assim, o sindicato, ele tem alguma proposta mais ou menos fixa para passar para o senhor da Silva, em questão de percentual? Pelo menos, Vanessa, passasse o reajuste do governo, que está 800 no mínimo, para a gente levar para o trabalhador, porque a inflação não tem como. Mas 8% dá para vocês fazerem isso. 8% dá. A proposta, até, Rony, se você puder me pegar nas casas decimais ali, a proposta chegou em 5, Posso falar, seu Felipe? Pode, por favor. Era 5,48. E aí a gente... 5,48, que foi o índice dos últimos 12 meses da inflação oficial. Exato. E o sindicato, vocês têm alguma previsão de aumentar um pouco esse percentual ou querem manter essa proposta? Não, perdão. Por favor, é contigo. Comigo? É com o Rony aí. Pode ser. Essa proposta foi feita no começo das negociações, e nós iniciamos ela em praticamente maio, né? Final de maio aí. E se tiver alguma coisinha a mais que a gente pode passar, mas não fugir muito daquilo que a gente já passou. De questão de um mês, a inflação de um mês a mais. Porque se bem que vai ser pago retroativo, mas aumentar um pouquinho a questão dessa inflação, que esse dado que a gente tinha até abril. Nós já estamos no mês de maio, fechou em março, né? Nós estávamos conversando em abril. Mas, fora isso, fica meio difícil, porque, como o Felipe já frisou bem, nos últimos 8 anos, todos os reajustes que nós demos foi acima da inflação, fora os outros benefícios. E eu explanei isso na nossa última reunião com o da Silva, que está chegando um ponto que a nossa convenção não tem tanto que a gente discutir, porque todos os pontos a serem dados a gente já tem ali. Questão de plano de saúde, plano odontológico, vale combustível, isso aqui está fora das nossas expectativas. Nosso setor hoje está muito prejudicado e não tem como a gente pagar isso. Nós não temos caixa para isso, nós não temos perspectiva. Eu falo pela carga seca, né, carga fracionada. Então, a gente não tem muita perspectiva para isso, que nossos custos aumentaram demais. Obviamente que a gente tem que pensar na questão do trabalhador, óbvio, mas a gente está pensando dentro de uma média plausível. Agora, o Sintrar vem com, eu quero 10%. Querer, todo mundo quer. O negócio é conseguir pagar. Não adianta a gente aumentar e não conseguir pagar em dia. Esse é o problema. Então, a nossa proposta que a gente fez para ele, sobre todos os pedidos, foram os aumentos em percentual no salário que a gente fez. Na diária, a gente não passou aumento, porque a nossa diária já é mais alta. Porque se a gente começar a aumentar ano a ano, daqui uns dias a gente já está até impagável. Então, o nosso aumento foi na cesta básica, o valor do aumento percentual do salário. E do salário, o percentual que a gente passar no salário, que está fixado em 5,48.
A nossa proposta continua sendo essa. Agora, para a gente conversar em um momento, paga pelo menos 8, paga pelo menos... Não é assim. A gente tem que conversar e ver o que a gente pode fazer na diferença desse mês. Não chegar ao número por chegar, entendeu? Então, essa é a proposta do sindicato hoje, é continuar na mesma, escutar o que o presidente, qual é o anseio dele, para a gente poder falar com o nosso pessoal, para ver nossas empresas, o que a gente pode chegar, até onde pode chegar. Seu Rony, só para eu entender uma coisa, então eles encaminharam, né? O seu da Silva encaminhou uma pauta com vários pontos. Então, a proposta de vocês é só o salário, né? Que é aumentar o percentual da inflação, que o último cálculo está 5,48. Mas eu não me entendi. Vai mexer na cesta alimentação, alguma coisa assim? Do nosso Estado. Então, eu queria que você fizesse uma avaliação e visse pelo menos a inflação do governo, que ela deu quase 8% de aumento. Eu sei que a gente entende a situação, a dificuldade é de todo mundo, mas quando a gente chegar ao trabalhador, né, eu vou dar aqui como exemplo, doutora Aline, se a inflação tivesse, como eu já passei esse período na época do Sarney, tivesse 100%, a gente pegasse 20%, todo mundo batia a palma. Mas como os indicadores indicam essa inflação aí de 6%, que ela já está 6%, quando a gente chega para o trabalhador, só não pegar 6% é muito pouco. Então, assim, a gente ainda chegando a essa política do governo federal do mínimo, que ela deu 7,75, já passa dos 8, eu acho que eles deveriam, pelo menos, oferecer uma coisa. E, diante, Rony, que você disse que não tem mais o que discutir dentro de convenção coletiva, lógico que tem. Muitas coisas para a gente ampliar e mudar a vida da gente. Muitas. A gente não tem vale creche, vou dizer que a gente não tem uma estadia de qualidade, nós não tem restaurante para fazer a refeição, algumas empresas dão, que era o caso aí da Rodotec, que dá a refeição, dá a cesta, e outras empresas. Então, querendo sim avançar nesse sentido. Aí a gente bota uma pauta de 21 reais de educação, aí vocês botam o dedo e nós vamos negociar só o piso. E as outras? Né? E o plano de saúde, que a gente sabe, você sabe que no nosso sindicato hoje a gente desfruta, graças a Deus, ao transporte, né, na geral, para a gente ter esse atendimento, ter investido bem nessa situação e fazendo uma inovação para que o sindicato caminhe junto com todos. O sindicato não quer caminhar só, nós queremos caminhar junto. Então, vamos esticar a mão um pouquinho, não vai quebrar, não. Mas vamos esticar esse 5,58 para 8%, pelo menos para a gente convencer o trabalhador lá na base. Lá como exemplo, hoje, a Diara tem mais de ano que ela tem já 2 ou 3 negociações que a gente parou nos 100. Deu um ajuste, deu 120 para a gente começar a deslanchar, porque nós estamos parados nisso aí. Abra seu coração, abra sua mente. Silva, só a título de informação, você falou em aumento do governo, você está se baseando no salário mínimo, é isso? No mínimo. Tá, o mínimo foi 7,05%, tá? 0,75. Só para a gente pautar isso aqui. Minto. Desculpa, 7,5%, não é 0,5%. 7,5% esse aumento do salário mínimo. 7,75. Tá. Quanto à questão da Silva, que é bem fática, da saúde, de plano de saúde, isso é muito, muito longe para empresas como nós. E você mesmo disse aí que tem muitas empresas que entraram, tem muitas empresas trabalhando. Você conhece meu vizinho aqui do fundo,
que era o antigo Araçatuba, é o Mercado Livre. Você sabe quantos funcionários o caminhão Mercado Livre está entregando? Nenhum. Tudo terceirizado. É tudo entregue como se fosse Uber. Eu, quando compro alguma coisa que eu preciso para a empresa que eu não encontro na cidade, vem me entregar aqui um cara com um carro particular como se fosse um Uber. Isso aí tudo tirou carga da gente também. Nós estamos dividindo o bolo. Nós temos um consumo só, nós estamos dividindo. O nosso custo está aumentando. Você conhece muito bem a nossa empresa. Se você vir aqui, a mesma quantidade de funcionários que eu tinha há 2, 3 anos atrás são os mesmos. Não aumentou. Se não aumentou, porque eu não tive demanda. Se eu tiver, eu vou ter que aumentar. Então, você mesmo está dizendo. Quando a gente diminui os nossos clientes, as nossas entregas, a gente vai diminuir, com certeza, o nosso faturamento e vai aumentar a nossa despesa. Porque o meu caminhão sai daqui para fazer 10 entregas ou fazer 20, ele vai gastar um valor. Então, isso é fato. Mas isso, a gente está reclamando disso, é modernidade. Infelizmente, é assim, você muito bem sabe. E o nosso setor de transporte de carga seca, que é o que a gente responde, o Felipe pode falar aí pelos grãos, mas o de carga seca está sendo totalmente prejudicado porque os custos estão altíssimos. E se a empresa não trabalhar pautando esses custos, vai acontecer o que está acontecendo com os Correios. Em Goiás tem mais de 140 correios paradas. São Paulo tem mais de 200 paradas porque não está recebendo para prestar o serviço que prestava para o Correio. Então, nós temos que ter muito cuidado hoje com a nossa despesa. E essa questão que você, como você bem disse, do auxílio saúde, tem o Sintrar, que se arrebanhar e ter os funcionários pagando a taxa, vai ser atendido. Tem o SET-Senat aqui, meu vizinho do lado esquerdo, que você inclusive sabe, que ajudou a trazer de volta o SET-Senat, vai ter uma sala com o seu nome, vai dar um atendimento de qualidade, com certeza. Entendeu? Então, a gente conta com isso também. Agora, para a gente, plano de saúde, plano odontológico, não tem, a empresa não tem como marcar com isso. Só queria deixar registrado isso. Mas se manifesta aí, pelo menos, na inflação? Eu queria fazer uma pontuação aqui. Na verdade, eu queria até entender esses índices que vocês estão utilizando, porque eu estava vendo que o IPCA, que é o índice da inflação, foi 4,83, né? E o do salário mínimo foi 7,5 do ano passado. Será que a gente consegue trabalhar, seu Ronilson, Luiz Felipe, com esse 7,5 do salário mínimo? Vocês acham que é possível? Eu acredito. Fala alguma coisa para a gente poder levar para as empresas, o que eles acham. Você fecharia 7,5% no salário e na cesta de alimentos? E nas diárias? As diárias têm que entrar no meio. Fracionar a diária no meio? Não, a diária tem que entrar no meio. Tem que entrar o reajuste na diária. São os três Silva, nós explicamos, a nossa diária é uma das mais altas do país. Não, entendeu? Está fora dos padrões. Nós só ganhamos do ar. Nós te mostramos as convenções. Nós te mostramos. As convenções estão com você. Inclusive você pediu para ficar com uma cópia das convenções do estado de Roraima, do Amazonas, do Pará, do Acre, da nossa região aqui, da região norte, e do Macapá. Aliás, do Amapá, no estado do Amapá. Então, nós deixamos com você as convenções com todos os valores. A gente trabalha dentro de uma média. É por isso que a gente está te falando que a nossa está mais alta, entendeu? Então, ficava até meio fora a gente subir, fora dos padrões. Detalhe, o que é mais importante, a nossa diária não é fracionada, a deles são. A deles são fracionadas. Só assim, foi um vacilo meu, vou assumir, foi um vacilo meu na época, tudinho. Até porque, assim, a diferença de um segmento para outro, o carga ali que não pode nem acender um isqueiro, nem um telefone. Pelo menos a gente leva a cozinha para a gente ir no carga seca. Então, assim, voltando lá atrás, você olha com carinho todas essas propostas, veja se a sexta, que é 240, tem como botar lá na sexta, porque não paga imposto. Lá não paga. Só, vamos levar aqui 240, vamos levar para 350 a sexta, para a gente dar 7% para eles. Vocês pararam do jeito que vocês não querem abrir para a gente passar. A gente está...
posso falar um pouquinho aí também sobre essa situação de uma negociação. E assim, eu preciso reforçar o ponto, porque a gente aqui em Rondônia, assim como o Rony falou que tem a situação do Mercado Livre e outras empresas de fora, no setor graneleiro, no setor de combustível, que é outra coisa, mas a gente divide frete com empresas do Mato Grosso do Sul, São Paulo, e eles têm uma forma de trabalho que eles condicionam as convenções da onde eles atuam, seja da matriz ou seja onde eles têm uma base operacional. E fica muito difícil para a gente arcar com esse custo, porque a gente tem uma dificuldade de sazonalidade muito grande. Então, você fica do final de agosto até meados de novembro, basicamente diminuindo mais da metade a sua operação, porque a seca do Rio Madeira impede o trânsito. Então, todos esses custos fixos de salário base, os custos fixos de diária, que também é um custo fixo, e a situação do cartão alimentação, conforme você vai aumentando o valor referencial, que já é mais alto que todos os nossos concorrentes da base nacional, fica difícil. E assim, é muito fácil a gente listar o Sindicar diária, R$100. Aí eu tenho o Cetracap, é R$ 42,62. Eu tenho o Cetacre, que é 87. Eu tenho o Setcan, que é 8,50 o café, 20,15 o almoço ou a janta. Eu tenho o Sindicarpa, que é 63,50. Eu tenho o Sindicato de Goiás, que é 77. Eu tenho do Mato Grosso, que é 58. E o nosso é 100. E ponto final. Tá? A mesma coisa o salário base. Um salário base de um motorista de caminhão articulado é 1.870. No Mato Grosso é 1.500. Em Goiás é 1.150. Então, a gente tem uma base salarial de partida que já eleva o nosso custo fixo, que fica muito difícil competir. Então, a gente falar em incrementos, o 7,5, a gente entende da dificuldade, a gente entende dessa situação do valor da alimentação, que às vezes o índice de inflação é uma coisa, mas no mercado a gente entende que as coisas têm subido, a gente não está alienado, mas a gente pode exaltar que por parte do trabalho do Sintrar, mas também das empresas aqui, os salários base da categoria de quem trabalha no transporte é um dos mais altos do Brasil. E eu acho que isso já é muito. Por isso que eu acho que a gente tem que manter e travar em cima dessa situação do aumento de 4,83%, que seja o valor oficial apurado, né, que a gente vai aferir aí de abril a abril. Seu Francisco Moro quer falar? Acho que é um pouco do que o Felipe trouxe. Acho que todas as empresas aqui, o Rony, o Edielio, né, a gente está sempre querendo participar e querendo ajudar ao máximo, contribuir ao máximo. A gente fornece alimentação, e acaba que no final, se a gente imputa grandes reajustes, o prejudicado acaba sendo as empresas que estão fomentando aqui em Rondônia. Nós que temos 300, 4 funcionários aqui dentro de Rondônia, acaba tirando a competitividade. Tira a nossa competitividade diante de empresas fora do estado. Então, fica ruim para nós no mercado. Né? Então, é óbvio que a Rodotec, assim como outras empresas que estão aqui participando e querem propor algo benéfico para todos, auxílio psicológico, auxílio saúde, um auxílio academia, enfim, coisas que a gente está promovendo aqui dentro da empresa, né? A alimentação, igual o restaurante que o da Silva trouxe, nós temos restaurantes aqui dentro da empresa, a gente promove, mas dentro de uma realidade onde cabe dentro do nosso custo. Quando a gente fala, não, é só 3%, cara, isso no final das contas, com imposto, com férias, encargos e tudo, para quem tem 300 funcionários, isso vira quase 1 milhão no ano. Então, a gente tem que ser responsável e trazer isso dentro da realidade no comparativo da nossa região, aos estados vizinhos. Né? Então, vamos discutir isso dentro da base dos acordos coletivos. Então, vamos estudar junto com o Rony, Felipe, né? Tudo isso, né, para a gente trazer clareza. Tem índice de 4%, tem índice de 7%. Né? A nossa proposta é 5,48%. Acho que já está média
A nossa diária já é a maior né, de todas que o Felipe mencionou. Então, acredito que a nossa proposta já está dentro da média, mas vamos discutir e, de repente, né, ver o que os outros empresários falam. Mas eu acredito que a nossa proposta já está bem dentro de uma média aceitável. Seu Ronilson, seu Luiz Felipe, foi falado aqui dos 7,5, seria uma proposta, então, para passar para o senhor da Silva, no caso do salário, na cesta básica? Por favor, repete que cortou para mim aqui. O percentual de 7,5%, então, seria uma proposta para fazer para o senhor da Silva, no caso do reajuste do salário na cesta básica? Olha, para a gente fazer essa proposta, a gente tem que se reunir, apresentar para as empresas. Agora, uma pergunta que eu tenho. A proposta do da Silva é 7,5%. Salário e cesta básica? Em cima de salário, cesta básica e diária. Tá. Rony, eu só queria pedir licença aqui para mim fazer um esclarecimento aqui e pedir aqui à doutora Aline e também a Vanessa sobre quando o Rony e o Felipe fala que está tendo a dificuldade. Quando a gente sai, a gente bota a cara mesmo, que a gente vamos para cima das empresas mesmo, e a gente pede ação de complemento, como está o doutor Tiago, mas só que o Felipe vai lá e dá uma carta dizendo que o cara não é da base, o cara tem os trabalhadores aqui em Porto Velho, inclusive eu estou fazendo um levantamento de tudo isso, estou pedindo, graças a Deus, que o MTE está funcionando para os dois lados, viu, Felipe? Não só é para o lado dos trabalhadores, não. O MTE daqui, ele funciona para os dois lados. Inclusive, eu falei até para o senhor que nós fizemos uma reforma aqui por causa da acessibilidade das portas, eles fiscalizando. E vamos levar essa demanda. Por exemplo, Mercado Livre. Tem trabalhador que está trabalhando lá escravizado. Eu parti para entrar lá dentro, deu guarda querendo atirar na gente e tudo. Marteles. O cara tem 500 caminhões. O pessoal mora em Vilhena e trabalha aqui e está com um acordo lá do Mato Grosso. E mora aqui em Porto Velho, a gente tem levantamento, bate nas portas do caminhão, pergunta, e a gente queria só o que é certo. Se o cara é do Mato Grosso, meu amigo, vai lá para o Mato Grosso. Nós estamos defendendo o nosso estado de Rondônia. Então, sabe, Felipe? Inclusive, está o doutor Tiago aí, que pode falar que tem uma ação que a gente está pagando até sucumbência. Porque a gente briga por melhor salário, a gente briga para ver para ver andar. E lhe garanto uma coisa, Felipe. Se todas as delegacias regionais, me perdoe, viu, doutora, que eu vou falar aqui, me perdoe, fosse igual a daqui de Rondônia, como está hoje, melhoraria para todo mundo, tanto para os empresários, como para nós trabalhadores, e a sociedade justa. Então, que eu quero deixar isso aqui registrado, porque o mundo sabe que quando a gente vai lá, que a gente tem autorização, nós pagamos a sucumbência. Inclusive, eu estou numa maior briga aqui com o pessoal do lixo, da Força Sindical, e nós estamos numa luta muito grande para melhorar e deixar o que é de Rondônia em Rondônia, deixar o que é de Mato Grosso em Mato Grosso, deixar o que é de Manaus em Manaus, porque a gente tem uma matéria-prima muito boa e a gente vai explorar isso aí. Por isso que eu falei daquela multa, nós precisamos dessa multa aqui, para a gente ir atrás, para a gente soltar os ombros. São 52 municípios, a gente tem que ter ajuda. Nós temos contribuição sindical? Não. Nós temos aquela taxa negocial que os próprios empresários. Eu vou falar da Cavalinho, exemplo. Nós nem terminamos o acordo, eles mandam essa carta de oposição para a gente. E está aqui dentro, tentando enrolando. Manda, ele sabe, o Francisco aí que trabalhou, ele sabe do que eu estou falando, nós estamos entrando com ação contra ela. Porque a gente trabalha, não vamos dizer que nós somos 100%, 100% é Deus, mas a gente trabalha 60% acirrado mesmo, e para que o transporte ande. Eu quero um transporte forte, Felipe. Eu quero uma Rondônia que me deu tanta oportunidade na mídia, mas não como os piores estados, mas como o melhor. Então, esse Mercado Livre está escravizando a gente. A doutora Vanessa está aí, já está sabendo que nós estamos com um documento para protocolar. A gente já foi lá, está a polícia expulsando a gente lá dentro, mandando bater na gente. E essas coisas todas. Porque não é justo. Não é justo vocês aqui em Rondônia, tudo direitinho, cumprindo um acordo, e vem outro de fora bagunçado, Acre. Vem de Manaus, navegação, nós estamos fazendo um ajuste dentro da Lei 3.103, o que é o transporte, vai ser da gente para lutar e se proteger. O Rony sabe disso. O Rony é conhecedor disso. Por isso que ele está dizendo assim, nós queremos o que é justo, o que é da empresa,
O que é dos trabalhadores é dos trabalhadores. O que é dos impostos é dos impostos. Nós temos trabalho desse jeito. E quero aqui parabenizar também os nossos empresários. São bons empresários do Estado. É isso que eu queria deixar registrado aqui dentro. Mas pedir aí o Felipe, pedir o Rony, e dê uma olhada na cesta de alimentos, nas diárias. Veja isso aí para a gente caminhar. Se está bom, mas vamos melhorar um pouco. Todo mundo sabe que está bom, mas vamos melhorar. Tendo dito isso, passa a palavra aí para a doutora. Eu queria só fazer uma ponderação aqui, que eu acho que o Sindicato dos Empregadores trouxe 2 pontos interessantes, né? Que foi a questão da perda acumulada no último ano, que, se eu não me engano, chegou até a 18%, né? Que o Felipe falou. E também a questão de que, atualmente, nós temos uma convenção coletiva em Rondônia, que tem valores mais altos do Brasil. Por outro lado, o seu da Silva explicou que a realidade também de Rondônia é um pouco diferente, né? O custo dos alimentos, o custo de vida, eu entendo que, por exemplo, em Rondônia, deve ser bem mais caro do que aqui em Brasília, no estado do Goiás, que também justificaria também esse pedido por uma cesta básica um pouco mais elevada, ou valores de diário um pouco mais elevado. Estou fazendo cálculos rápidos aqui, e, por exemplo, aumentar 7,5%, que seria a proposta da cesta básica, passaria de 240 para 253. Né? A diária sairia de 100 para 107. Né? E considerando que essas verbas são verbas indenizatórias, elas não vão ter reflexo nas outras verbas, né? Trabalhistas. Então, o prejuízo para a empresa, entre aspas, não seria tão grande assim. Né? São valores, seria um reajuste bem pequeno até nessas 2 verbas, e talvez agradaria, né, os trabalhadores. Então, assim, o que eu trouxe aqui para reflexão, considerando esses números de 240 para 253, a diária de 100 para 107,50, será que vocês não conseguem levar essa proposta para os empregadores, ou fazer outra proposta, se não só no reajuste, mas se não consegue na diária, mas em outra verba trabalhista que vocês conseguem trabalhar para mexer? Pode ser uma verba até sem natureza salarial, que eu acho que fica melhor. O que vocês acham? Aline, só uma correção, rapidinho, Felipe. O valor da cesta 240 vai para 258, você citou 253. 7,5%, 240, 258. Eu acho que eu calculei o 5,48, desculpa, foi o primeiro. Tá. Agora a gente já está trabalhando no 7,5, né? Tá, e um outro comentário que é o seguinte, a nossa convenção, ela é daqui de Rondônia. O nosso custo de vida aqui não é mais alto que o custo de vida de Manaus, com certeza. Não é. Lá é mais alto que aqui. O nosso custo de vida aqui, eu te falo que a minha família mora no Centro-Oeste, interior de São Paulo, Centro-Oeste. É mais ou menos o mesmo custo do Centro-Oeste. Não vou falar por Brasília, porque eu não tenho esses dados, mas a referência de custo, sim. E nós temos, por que nós temos essas convenções, essa convenção mais alta e mais elevada? Em primeiro lugar, por mérito do laboral, da Silva sempre fez excelentes negociações, e nós tivemos aqui, 2014, 2015, nós tivemos a construção de 2 usinas hidrelétricas. Nós tivemos um derrame, a população praticamente dobrou. Não tinha padaria que fizesse pão que desse conta. Tinha que trazer pão congelado de Cuiabá para vender, para entregar para a usina aqui, que era muita gente trabalhando. Devido a isso, nós tivemos um aumento de mão de obra e nós não tínhamos como conseguir motorista. A gente teve que aumentar e aumentando. E mesmo assim, passamos muito apertado nessa época. É devido a isso que nós temos essas negociações. E quando os valores se elevaram, a gente sempre foi pagando todos os anos anteriores, foi tudo acima do índice de inflação. Todos eles, não que fosse meio ponto percentual, chegou a 2 pontos percentual acima do índice. Sempre se falava até em ganho real, e a gente sempre pagou por isso. Isso é só para poder balizar, quando diz assim, o nosso custo é alto, realmente, mas não é mais alto que Manaus e nem Belém, é mais baixo um pouco. O custo de vida é mais baixo. O Acre, ele trabalha junto com a gente, até mais baixo um pouco lá, porque nós temos aqui
um auxílio da SUPRAMA, nós temos uma redução de imposto da área de livre comércio, algumas coisas para equiparar esses preços. Então, o nosso custo de vida não é baixo. Manaus e Belém trabalham com valores, convenção coletiva, com valores mais baixos. Um pouco mais baixo. Onde seria, se já fossem os mesmos valores, já estariam a menos, porque o custo de vida deles é mais alto. Só queria ponderar isso, e a questão do valor, né, que é 258. Você tinha colocado no índice anterior a 7,5%, a cesta básica iria para 258. Tá? E eu queria reforçar também, Aline, se me permite, essa situação do custo de vida, porque graças a Deus Rondônia é bem abençoada na produção de alimentos, então arroz e carne e feijão, graças a Deus a gente produz bem perto de casa, então o nosso custo de alimentação em Rondônia, se você comparar com grandes centros, muitas vezes é até menor. É claro que a gente tem maiores problemas de moradia, maiores problemas de saúde e vários outros problemas, mas a alimentação em si não tem uma discrepância de um custo tão grande como Manaus e Belém, justamente porque muito do transporte que a gente faz também é para levar a carne produzida aqui para o restante do país, o arroz produzido aqui para o restante do país, o milho. Então, eu acho que não tem uma discrepância de custo tão grande que justifique isso aí. Eu acho que a questão das usinas é um bom referencial, por que houve esse descolamento ali atrás que a gente precisa ver. E aquela situação, o que o da Silva, e de fato, o da Silva, ele muitas vezes ele trabalha em prol do trabalhador e dos interesses do trabalhador, mas ele também é um cara que sempre olha o setor e as empresas, e ele busca corresponder e trabalhar com empresas sérias, e às vezes ele levanta algumas bandeiras que às vezes é até mais do empresário, mas ele entende que aquilo impacta o trabalhador, e ele sempre é sempre solícito em ajudar a gente a diversas causas. Só que dessa situação do ajudar o transporte, eu acho que a gente tem que entender que estamos em Rondônia, um estado de baixa representatividade federal, que tem um custo maior de implantação de empresas, que tem diversas empresas chegando e com modelos de contratação de trabalho diferente. Então, o que eu tenho? Eu tenho o Mercado Livre fazendo esse conjunto de entregas que acaba prejudicando as empresas com contratação formal. A gente tem aqui no transporte de grãos um aumento cada vez maior de autônomos e associações que acabam pegando fretes sem essa necessidade de contratação, às vezes até empresas menores que isso é bem comum, não coloca na folha de pagamento tudo aquilo que tem que colocar, e eu acho que o da Silva, de fato, tem que correr esses 52 municípios atrás dessas empresas que não cumprem nem o básico da Convenção Trabalhista. Então, assim, eu acho que tem que haver, sim, uma força-tarefa do sindicato, do Ministério do Trabalho, de equalizar algumas empresas com características bem irregulares, do que aumentar ainda mais a base de quem já se esforça muito para tentar fazer o certo. Então, eu acho que é por isso que a gente está bem em cima dessa situação. Eu acho que eu até falo aqui em nome do Rony aqui, para a gente pelo menos arredondar no 6% do salário e do 6% do cartão alimentação, tá? Para a gente botar isso na mesa, mas eu acho que a gente tem que ficar muito em cima desses argumentos que não são argumentos jogados ao léu. Eu acho que a gente tem uma base documental aqui e uma situação que ano a ano vem incomodando e vem trazendo alguns traumas que a gente precisa ir equalizando. A gente não vai resolver o problema em uma negociação, nem em duas, mas eu acho que a gente tem que procurar uma readequação e uma estabilidade em relação ao cenário nacional. Tá, então, só para eu entender, qual que é a proposta de vocês, então? 6% de aumento no salário base e 6% de aumento no cartão alimentação. Tá. Seu da Silva, o que o senhor acha dessa proposta? Voltando aí que o Felipe falou que a produtividade é muito grande, é de soja, né? A gente hoje cresceu aqui 150% na soja. No milho, feijão, não. Essa é uma resposta. Na outra, quando ele fala, eu olho no todo, né? A gente sabe que foi aplicado, Felipe, aqui uma lei, passei para os empresários, que é uma portaria do DENIT, que é a 2.358, que proibia a gente entrar com os caminhões na cidade
se a gente não tem um anel viário. Então, vai prejudicar os nossos motoristas, no artigo 71, no Código CBT 181, que multa a gente, etc. Ponto. Então, tem coisa que o sindicato tem que agir, chamar os empresários e dizer, olha, vai ser prejudicial com a gente nisso aqui. Por exemplo, nós estamos com um par em si, de frente da empresa dele, ele está vendo o desespero da gente. É 1 hora para a gente chegar no Candeias. Isso, com o motorista, é muito. Imagine a gente ficar 2 horas, de 6 às 9, parada. Das 11h30 às 14 horas, parada. Aí é fácil o Miguel de Souza em Brasília dizer, não, eu sou geográfico, estou fazendo isso aqui. Não, Miguel, você não vive na volante, não. Nós não tem posto, nós não tem isso. Se mexer com a gente, vamos para a greve. Graças aos motoristas, os caminhoneiros, que acataram o que o Sintra pediu. Uma greve. A gente invadiu a prefeitura com o Léo Moraes e peitamos ele lá dentro, você sabe disso. Mandamos ele, vá, mexa com a gente, que agora quem está na frente agora é Deus e depois eu, na confusão. Então, deu certo, exemplo, porque a gente entrou com ação civil pública dizendo que é inconstitucional essa portaria do Leandro, que está aqui, do André, doutor André, e do Miguel de Souza, e também do senador Confúcio Moura. Mas deu certo, graças a Deus. Mas o que a gente agora está falando aqui, Felipe, para levar para os trabalhadores, bote 7,75 na diária, bote no TIC, alimentação, bote também no piso, na sexta e nas diárias de viagem. Nós estamos abrindo mão de um monte de coisa. O senhor é conhecedor que a gente dá um suporte para esses motoristas para não ter acidente. Nós vivemos com eles 24 horas, a gente sabe do clamor deles. Então, assim, sabe o que você fala em Manaus? Aí, meu Manaus é aqui em Porto Velho, meu Dubai é aqui em Rondônia. Eu nasci no Pernambuco, mas meu Pernambuco é aqui e eu vou lutar por dias melhores para esse estado de Rondônia que eu tanto amo. Agora, estica um pouquinho, só um pouquinho, que não vai quebrar, não, filho. E só um pouquinho, ó. Um pouquinho não quer que quebra a correia, não. Isso da Silva, a gente estava falando 7,5%, aí o senhor falou 7,75%? Ou é 7,5%? Pegou na Marquise, nós temos culpa muito grave na Marquise, aquela São Piedade. Um pouco a gente pegou na Marquise, a gente pegou na Eucatu. Isso aí, nós pegou na empresa Juquinha Transporte aqui também, que pegou isso aqui, um acordo que a gente fez, e estamos fazendo com outras empresas acordo para subir na inflação, mas está bem andado o acordo da gente. Lembrando que essas que você citou são empresas de ônibus. Eu sei que não tem condições de fazer. Eu vou São pedir, outros setores. Lembrando que Marquise é empresa de coleta de resíduos. A Eucatu é empresa de ônibus, basicamente ônibus, né? Então são outros setores, só para ficar registrado. Sim, eu sei que são segmentos diferentes, mas a inflação é a mesma. Ela não muda, ela é tanto para João, como para Pedro, como para Antônio. O trabalho é o mesmo. Só tem máximo aqui que eu vou no banheiro. Dá licença aí, por favor. Vamos passar falar para o Renato. Pode falar, seu Renato. Fracionado, ó. Está fracionado aí, ó. Isso é fracionado. Não é fracionado. Está dividida porque você está dividida porque é fracionado. Não precisa ser fração.
Mas se você vai pagar para o cara... Não, Renato, isso aí é porque é fracionado. É fracionado. Tem fracionamento aí. Se o cara tem o pernoite no caminhão, se ele tem o pernoite no caminhão, ele não vai usar os 110, querido. Você retificou o nosso ponto, porque no parágrafo 4º está lá, o valor da diária será de R$ 60,50 para o motorista trabalhar em veículos que transportem as denominadas carga seca, carga fracionada, que é o que a gente está discutindo nessa convenção. Então, você reforçou o nosso ponto, Renato. Exatamente é isso que a gente está dizendo. A diária de viagem é muito mais alta. Porque a nossa é cheia. Isso que você está falando é fracionado. E outra coisa, só a título de conhecimento, nós estamos levando em conta os valores da nossa região, que a gente engloba da nossa região norte, Rondônia, Mato Grosso, porque é muito próximo. Mato Grosso do Sul é outro tipo de operação, que o cara que opera no Mato Grosso do Sul, ele opera centro-oeste abaixo. Então, ele vai ali, a região que ele vai andar São Paulo é 1.000 quilômetros. Nós, que trabalhamos em Rondônia, nós rodamos no mínimo 3.800 quilômetros de São Paulo aqui. Então, essa é outra aplicação. Quando a gente fala de... Tanto é que nós levamos as convenções de em conta Rondônia, Pará, Amapá, Roraima, Amazonas e Acre. Só a nossa região. A gente nem compara a nossa região com o Sul, porque é outra operação e não é a nossa realidade. Custo de vida, essas coisas, não posso te falar se é mais alto ou mais baixo. Mas é outra região. Então, a gente está levando em conta, Renato, quando a gente levou esses números, só a nossa região, tá? Mas, como ele disse, ele colocou, é fracionada deles. A nossa não é. A nossa é R$100 cheia. Se o cara tem caminhonete, tem que pagar R$100. Se ele não paga os R$100. Só tipo de... Levantei a mão aí. Posso falar? Pode falar. Boa tarde a todos. Fiquei aqui um pouquinho aqui no lugar da Silvia. Quero falar sobre... Essa discussão nossa é sobre a nossa convenção ou a convenção do Mato Grosso? De onde essa convenção não é a nossa? Vamos discutir sobre a nossa convenção? Que precisa tem cláusula que precisa ser discutida. Tem coisa na diária que precisa ser discutida. Na diária, ok. A proposta de vocês, mas nós incluir um parágrafo lá que o caminhão que não tem cabine leite tem que pagar o hotel para o motorista dormir. Tem que colocar tudo isso aí. Tem que discutir uma coisa bem perfeita. E deixar de estar discutindo coisa de outro estado. Não tem nada a ver com outro estado. Nós temos que discutir o que é nosso. Seu Antônio, isso já foi pauta de discussão, o senhor não lembra, mas o da Silva nunca quis discutir isso para acionar as diárias. Já foi discutido, já foi falado. Eu não estou falando de fracionar diária, estou falando de discutir a nossa convenção. O senhor acabou de falar, se o caminhão tem cabina leite, tem que pagar o hotel. Não, eu acabei de falar mesmo. Agora, o caminhão que não tem cabine leito, hoje eu queria que fosse R$120. O caminhão que não tem cabine leito, mais R$100 para pagar o pernoite no hotel com o motorista. É isso aí que nós precisamos disso. Você imagina um caminhão viajando um de São Paulo aqui, 7 dias, 6, 7 dias, você pagando essas diárias para ele, o custo que vai aumentar. Tem que achar embarcador que remunere para isso, né? Olha, geralmente, eu quero falar para vocês, os caminhões, geralmente, todos os caminhões de vocês têm cabine leite. O que nós estamos padecendo é em outras empresas que tem uns caminhãozinhos pequenos, caminhãozinho 3, 4, que não tem cabine leite, está pagando uma diária de R$100 e o motorista tem que pegar desses R$100, onde é que ele vai dormir? Ele vai dormir numa rede dentro do caminhão que não tem a cabine leite. É isso que eu estou falando. São tudo equipados, são equipados com cabine leite. Os caminhões de vocês são todos ok. Eu estou falando que precisa colocar esse parágrafo dentro daquela parte ali, por conta dos que só concorrem com vocês. Aqueles que concorrem com vocês que tem caminhão pequeno. Mas R$150 para dormir no hotel, ele vai dormir dentro do caminhão e guardar os 150. Mas aí está aumentando a penalidade de quem cumpre as regras, de quem faz certo, de quem investe no equipamento correto. Não está, não. Não estou entendendo a sua referência, senhor Antônio. Desculpa. Não está. Então, eu que invisto num caminhão de R$1 milhão, onde tem um cabine leito, mas não aí está. eu vou ser penalizado, eu invisto num equipamento decente de R$1 milhão, e aí eu vou ser penalizado porque alguma Não, porque você tem a cabine leite.
Se você tem Pois é. cabelo leite, você não vai ser penalizado. Mas, Se assim, você mas eu vou ter que pagar 2 vezes. Mas aí não cabe aí a outras esferas, outros órgãos estarem fiscalizando isso, porque assim, isso é uma condição análoga ao trabalho. Isso é uma condição análoga ao trabalho. Você expor o trabalhador dormir numa rede, dormir exposto ao tempo. É por isso que vocês têm esses Isso aí é um concorrentes. sistema de semi-escravidão. Então, Não pois colocam é. uma trava. Mas É aí, por mas isso que aí esses concorrentes não colocam uma trava para segurar eles. Aí os caras vão. Gente, vamos Me perdoe. retomar para o tema é. principal aqui. Vocês acham, Ronilson, Luiz Felipe, Francisco, vocês acham que é possível levar a proposta dos trabalhadores para discussão com as empresas? Pelo menos levar a proposta para ver se é possível atender? Eu queria propor o inverso, do da Silva levar aos trabalhadores a nossa proposta de 6% de aumento. Eu acho até assim, o Augusto chegou para botar fogo no parquinho, mas eu acho que o parâmetro de discussão é justamente esse. O Renato mostrou ali uma convenção muito bem clara, 110 a diária, ok, mas ali você tem o desmembramento que leva em consideração o contexto de cada tipo de equipamento. Se você tiver um caminhão graneleiro, carga seca com cabine de leite, o preço não é 110, o preço é 60. Tá? E tem o fracionado, é 30 o almoço, 30 janta. Se você usou aquilo ali, você paga. É uma discussão que a gente... Que assim, o motorista vai se sentir satisfeito, é interesse do motorista, mas aí fica uma situação de, eu não vou mexer, porque na carga fracionada deu problema, e isso vai ser ruim, e não tem uma discussão o porquê da finalidade. Existe um problema sério de caminhão pequeno trabalhando e dormindo na rede. Aí, se você aumentar a diária e pagar isso de uma forma deliberada, ele vai continuar pegando esse dinheiro e guardando e vai continuar dormindo numa rede. Então, assim, existem situações que a gente tem que ver o contexto, a gente tem que ver o indivíduo que está trabalhando ali, a gente tem que entender também os custos e as dificuldades do transportador de cumprir essa quantidade de regras. Então, eu insisto, a gente tem uma situação de regras a cumprir, a mudança da legislação da jornada do motorista, que traz um impacto prejudicial ao motorista e à empresa. Os dois estão sofrendo com esses ajustes, como fazer isso da maneira correta. Tá? E aí a gente fica dentro de um setor que está aquecido, o próprio da Silva ali falou, independente de salário de convenção, para conseguir motorista, esse salário vai ter que aumentar. Só que aí a empresa tem que atribuir esses a mais, se ele está cuidando bem do caminhão, se ele tá fazendo um consumo de média adequada. Nenhum motorista, pelo menos eu estou falando estou com o sapato da minha empresa, nenhum motorista recebe base salarial. Ganha muito mais. Mas esse mais está condicionado a algumas atitudes e boas práticas que fazem com que a gente estimule esse tipo de motorista dentro da empresa. E eu acho que conforme a gente aumenta essa base, mais difícil vai ser a gente estimular boas práticas, porque infelizmente o motorista, infelizmente não, casualmente, a partir do momento que ele sai do pátio da tua empresa, você não tem mais gerência sobre ele. Ele está na estrada, ele tem as decisões que ele precisa tomar. A gente não sabe se ele está freando da maneira adequada, se ele está dando passagem, se ele está forçando ultrapassagem. Então, isso aí a gente precisa buscar métodos para adequar isso aí e estimular. E quanto maior é essa base e maior é o pênalti de entrada para entrar isso aí, menos palpável é a gente propor melhorias nesse sentido para o trabalhador. Eu acho, só uma parte aqui, eu acho que tem cláusulas que entram nessa convenção como a diária que mais atrapalha no final das contas do que ajuda. Por quê? O da Silva, o senhor Antônio estava falando, hoje os caminhões que são os caminhões de entrega, os caminhões pequenos, às vezes o cara vai e não consegue voltar no mesmo dia, raramente faz isso, os caminhões são pequenos, não tem uma quantidade de carga assim, ou vai de manhã e volta à tarde. Como eram feitos pagamentos? O motorista ia, almoçava, a gente dava um dinheiro para ele, prestava as contas com as notinhas do restaurante do almoço.
E quando o cara precisa, pelo menos os nossos precisam dormir, geralmente vai um ajudante motorista, como é que vai dormir 2 no caminhãozinho? Eles pagam um hotel, dorme, a gente estipula a média de valor, eles sabem, um hotel que o caminhão possa parar também, o lugar que tem o lugar do caminhão, ele vai dormir. Era assim que era feito, era ressarcido. Quando entrou a diária para ser pago da forma da diária, causa esse transtorno. Fica ruim para um, fica ruim para outro, às vezes até ruim para o próprio colaborador. E é isso que a gente quer levar em conta. Ou se fracionar, ficava bom, ficaria bom, mas isso a gente já volta vencido. Nunca foi quis fracionar. Por isso, para a Aline entender, a nossa diária ser alta dessa forma. Então, isso aí é onde pega, né? Mas antigamente era mais tranquilo. Mas, com a palavra do presidente. Rony, eu vou dar 2 motivos aí para você. Um, se eu lia Macho na época, o Saulo Jamar, ele entendia que era isso. Do outro lado, a gente entende e não compreende que a Lei 8.120, que ela fala das diárias, estadia, está muito bem claro, e a gente entende isso como piso salarial. Eu tenho dito para os trabalhadores que isso não é piso, tenho educado eles que horas extras, diária não é piso. Mas você lembra que aquele trabalhador da Araçatuba, lá em Ji-Paraná, aquela doutora Magna, aquela advogada, entrou na justiça que os trabalhadores dormiam com a rede dentro dos caminhãozinhos baú. E eu fui para a audiência. E quando cheguei lá, eu acho que eu falei isso para você. O juiz disse assim, presidente Antônio Carlos da Silva, você se alimenta, na época era R$60. Você se alimenta com R$60? Eu falei, lógico que não, doutor, mas foi uma briga que a gente travou na justiça. E aí a gente conseguiu R$60 de aumento. Não, a pergunta você não respondeu. Falei, eu no Pernambuco eu ficava com fome um mês todinho. Mas hoje, se me botar para comer, eu como bem. Agora, o senhor quer aumentar a diária para 500? Me dê aí um documento dizendo que eles vão pagar R$500 que eu vou atrás deles. Agora, eu não tenho esse poder, nem tenho esse controle. Você lembra que eu falei isso? Eu saí de lá quase preso lá pelo juiz. Falei, doutor, eu peço esse aumento, eu peço R$500. Só que os empresários do outro lado dizem que não aguentam pagar e oferecem isso. Isso foi, fizemos até uma greve. O senhor lembra da greve, né? Lembra daquela greve? Fizemos uma greve para ajustar isso aí. Então, o que é que a gente quer? Sabe, o equilíbrio da coisa. A gente sabe que nós não vamos dar com os empresários de jeito nenhum, porque é um trabalhador com mais responsabilidade. Sempre eu tenho dito para os senhores, isso, vocês são trabalhador com responsabilidade. Quem entra aqui no sindicato é trabalhador. Quem entrar aqui dentro, saiu do portão, aí vai ser empresário, advogado, fiscal, tudo. Mas quando você entra aqui, vem para falar o que é de trabalho. E o senhor sabe que o nosso Sintra, nós não estamos querendo ser vaidoso, nós não estamos querendo ser arrogante. A gente sempre estamos nos preparando para o momento que vem para nós. Sabemos que evoluiu muito e a gente estamos com a família da gente, conversando com ela. O senhor sabe que nas empresas hoje os caras não faltam como faltava por causa de bebida. O senhor sabe que a gente colocou aqui um simulador com a sua ajuda dos empresários para dar treinamento para a gente, porque a gente sabe que os nossos motoristas dos 60, 40, tudinho, não tem habilidade de computador, está exigindo já isso. Eu tenho falado para os senhores que a gente tem que evoluir numa velocidade muito grande e nossos filhos falar 6 idiomas. Ah, mas não vai para os Estados Unidos, não precisa não, está aqui dentro do computador. Você é um emprego. Então, nós temos a cabeça aberta. Nós sabemos que o transporte que vai vir aí é um transporte que vai vir numa qualidade muito grande, avançada, exemplo do meio ambiente. Por isso que a gente já estamos aqui com esse trabalho, nós estamos modificando os consultórios, a gente vai aqui, para você chegar aqui, nós estamos todos suados para fazer a obra, porque gostamos disso e gostamos de defender. E sabemos que a modificação está vindo a 1000 por hora. Quem correr atrás, eu digo para vocês, não ganha, tem que correr na frente. Quando a gente chama aqui os diretores para a gente conversar, vamos arregaçar as mangas para a gente ir para cima. Aqui nós não arregaçamos as mangas, não, nós vamos para cima com tudo. Quem arregaçar as mangas perde. Então é o mundo, é o momento que a gente está vivendo. Nós só quer um pouquinho, uma creche, outra, meu sonho é uma creche. A gente tem um transporte, um dos melhores do mundo, não é do Brasil, que eu não vou discutir com o meu Brasil. De jeito nenhum. Nós queremos o quê? Qualidade. Nós queremos os nossos defensores do DRT aí,
né, com qualidade para ajudar, auxiliar a gente. Nós queremos empresário também, chegando no final do ano, dizendo assim, graças a Deus que esse ano a gente venceu. O outro vai vir com mais dificuldade, mas nós vamos avançar. Esse é o trabalho. Silva, vamos ouvir um pouquinho o Luiz Felipe também, porque ele está com a mão levantada já há um tempo. Aí depois eu retorno a palavra para o senhor, tá? Não conhece esse Felipe, não. Olha, esse Felipe, esse Rony, não precisa mandar empresário, você não conhece ele, não. E principalmente esse Felipe. Eu só quero reforçar 2 pontos, e eu acho que até de uma maneira bem prática para colocar os pingos nos is ali, mas eu acho o seguinte, eu não preciso colocar na convenção ou convencionar que caminhãozinho pequeno, sem cabine leito, o cara não pode dormir na rede. Isso não precisa estar na convenção. Isso é uma coisa básica. Eu acho que o valor da diária é justamente para atribuir para ele ter essas despesas de alimentação, café da manhã, almoço, janta, às vezes até algum pátio de posto para ele tomar um banho ou fazer alguma coisa. Eu acho que é isso aí. Tá? Eu não preciso estar na convenção que um motorista não pode dormir numa rede. Eu acho que a gente tem que ser um pouco melhor que isso e cabe ao sindicato ir atrás de empresas que adotam um comportamento dessa natureza, assim como o Ministério do Trabalho. Mas, de uma maneira bem prática, eu queria reforçar que a proposta dos sindicatos em conjunto aqui é de 6% de aumento no salário base, tá? E dos salários do quadro de funcionários, 6% no cartão alimentação, com as demais cláusulas inalteradas, tá? Mantendo da forma que já está na convenção vigente. Peço que o da Silva veja com o pessoal, com os trabalhadores, se reúna para a gente marcar uma data para deliberar novamente. Eu não sei qual é o trâmite a partir desse momento, mas eu acho que a nossa proposta já está bem definida nesse estágio da conversa. É a última proposta de vocês? Vocês acham que vocês não conseguem levar e tentar chegar no 7,5? Querer, assim, e a gente sabe o quanto é difícil também, e a gente quer, tá? Mas quando você coloca esses contextos, essas situações, e todo o âmbito geral que acaba cercando e pressionando, é aquilo que o Francisco falou. É 1%, é 2%, que no final dá 1 milhão. E esse 1 milhão não é 1 milhão que eu estou adicionando numa margem ou que eu estou melhorando alguma coisa. É uma coisa que a gente nem vê esse dinheiro indo embora, a gente nem vê. E fica difícil a gente pensar em alguma coisa nesse momento maior do que os 6. Se você pegar hoje, Rony, são segmentos diferentes. Felipe está com um problema enorme em relação ao grão. Eu e o Rony trabalhamos em segmentos muito parecidos. O Edielio, que estava por aqui, também é do carga fracionada. Não conseguimos passar nenhum reajuste de 7% do fracionado, com certeza absoluta. Né? Se você vê que o embarcador, nós não conseguimos passar nenhum reajuste de 7% para ninguém. E NCT deu 6,83%, se não me engano, né, Rony? De carga fracionada, e eu não tenho conseguido passar para ninguém esse reajuste dos meus clientes embarcadores. Francisco, irmão, você assim, vou dar 6 e daqui a 4 meses eu dou os outros 3. Não, eu só estou te falando assim, Sr. da Silva, são coisas assim que eu estou brigando para conseguir reajuste que eu não estou conseguindo com o meu embarcador. Pelo contrário, a pressão de lá para cá é muito mais forte. E aí, quando a gente está falando de multinacional em empresas maiores do que a gente, que está aqui em Rondônia, o cara vem de cima para baixo me engolindo. E quem que são meus concorrentes? Quem o Felipe trouxe? Mercado Livre, que está entregando dentro de um Corsa 2001, entendeu? Sem regulamentação nenhuma, sem placa vermelha, sem placa de aluguel, de bicicleta, enfim, de qualquer jeito. Esse é meu concorrente hoje na carga fracionada no Last Mile aqui. Esse é meu concorrente. E aí eu tenho uma Anvisa, que hoje, para eu manter aqui, hoje eu tenho 6 farmacêuticos para concorrer na entrega aqui de cosméticos, 6 farmacêuticos na empresa de logística. Se eu perguntar para eles hoje o que eles estão fazendo aqui, eles vão demorar uma meia hora para saber o que eles estão fazendo na minha empresa. Mas hoje a lei me obriga a eu ter eles aqui dentro da minha empresa. Fala para ele, Francisco, só quanto está só licença anual da Anvisa. Só licença, quanto custa? Eu estou gastando em torno de 70, 80 mil reais hoje dentro de Rondônia. Aí eu tenho no Mato Grosso, eu tenho no Acre, as licenças. Então, e aí
130 mil por filial. Pois é, entendeu? 130 mil por filial. Então, poxa, não é igual que a gente não quer a Aline e aos demais da Silva. São repasses que a gente não está conseguindo levar. A gente leva índice, sabe? As nossas propostas aqui estão sendo baseadas em dados, gente. Não é querer, não é opinião, não é achismo. Nossas propostas aqui são baseadas em dados e fatos. Eu não estou conseguindo um reajuste de 6,83, que é a decisão de fatos. Então, não adianta eu fazer aqui, vou te dar 7,5 de aumento aqui, e a gente tem uma série de outros custos demais que também a gente sofre impacto, e depois eu não consigo repassar. Isso no final do ano vai dar ruim. É só olhar os dados, quantos transportadores estão fechando do ano passado para cá. E quantos têm entrantes. Eu falei até, acho que na última reunião com o da Silva, nossa empresa, o faturamento é 23 para 24, está no negativo 7,18%. Ou seja, nosso faturamento diminuiu 7,18% de 24 em relação a 23. E no primeiro semestre, nós já estamos deficitários, já quase 2%, em relação ao ano passado. Ou seja, se tudo continuar do jeito que está, nós vamos diminuir mais 2 pontos percentual. Tanto eu estou falando isso que o da Silva sabe, conhece a nossa empresa aqui. Nossa empresa tem 52 anos, só aqui no estado. Ele conhece meus funcionários, são os mesmos, não tem uma carinha nova, porque eu não aumentei, não cresci nada. Ao contrário, nós estamos com o mesmo quadro, então estamos trabalhando praticamente 10% de faturamento a menos. Isso representa muito. A gente tem que tirar, quer dizer, a gente deixou de ganhar e continuou gastando. Essa é a nossa realidade hoje. Então, gente, eu só queria reforçar só um pouquinho, Francisco, assim, acho que é o sentimento de todos. Não é que o Mercado Livre está errado ou que não pode, nem isso. É a adequação do jogo, é a regra do jogo, só que eles têm uma estrutura e uma forma de trabalhar que muito inteligente da parte deles fazer e conseguir viabilizar isso aí, mas aí a gente pega que, para a gente poder competir, a gente precisa de um amparo e a gente precisa de uma estrutura, que quem atende o Mercado Livre tem que cumprir com as regras ali, mas, poxa, para a gente estar aqui como estrutura física, CLT, atendendo tudo, está ficando cada vez mais difícil, está ficando mais difícil. Está muito mais fácil essa pejotização aí. E é uma ferramenta que veio para ficar. Vai ser melhor regulamentada, mas veio para ficar. Então, para a gente ter esse trabalho de amparo do trabalhador, a gente precisa equacionar essas discrepâncias, que é a diária, que é a base salarial e tudo mais, é por isso que a gente está aqui hoje. Eu estou mudando meu modelo de negócio, porque eu sei que eu não vou ter como concorrer com isso. Com o Mercado Livre, com a Amazon, Shopee, enfim, qualquer outro tipo desse negócio. TikTok entrando aí agora como seller, vai atropelar todo mundo, enfim. É o que está acontecendo com o mercado, não tem como. Eu estou mudando meu modelo de negócio. Quando a gente traz para motorista, 5% dos motoristas têm de 18 a 30 anos, gente, no Brasil. Não tem novo motorista. Vai faltar motorista para todo mundo. A gente está com a bomba na mão. A gente está com a bomba na mão. Não adianta, é o que o Felipe falou lá, a gente não paga piso para ninguém. Eu tenho certeza que o Felipe não paga R$2.000 para ninguém. Entendeu? Porque aqui isso também não tem que ninguém paga. A gente tem que levar isso em consideração. Vou responder isso aí. Os senhores trabalham correto, certo? Dentro da lei. Aí quando a gente diz assim, nós não tem as contribuições sindical anual que tiraram. Nós não tem isso. Então a gente pede para vocês autorizar um salário mínimo por causa descumprida por as pessoas que não estão dentro da lei. Não, de jeito nenhum eu vou proteger e tira da gente o direito como tira de vocês. Vê, a gente como fiscaliza carga que tem, eles têm medo da gente. Porque tem a lei quando a gente chega. Mas em carga seca nós estamos descobertos. Agora, Felipe, vai ter problema? Não. Rondotec vai ter problema? Não. Quantas vezes a gente já assinou vocês na justiça? Nenhuma. Vocês são sabedores disso. Agora as outras que estão fora da lei nós colocamos mesmo. Nós vai lá, bate na porta de manhã e bota isso aqui. Tudo tem custo. Advogados, custo com papel, com combustível, com dormida, com comida. Nós tem custo. Então, para a gente sair daqui fiscalizar em Vilhena, tem que ser um salário mínimo por causa do descumpridor para estar aqui, justiça. Primeiro, a gente ainda chama a DRT, a Delegacia Regional de Trabalho, para fiscalizar. O fiscal, no nome da superintendente, ela vai lá fiscalizar. Se o cara não copia, que a gente entra.
A gente ainda dá esse perdão para eles. Então, nós temos que fortalecer o quê? Eu trabalho direito porque eu vou ter medo de polícia. Eu vou para casa, eu durmo, pode passar a sirene, que passar, estou dormindo tranquilo. Agora, se eu devesse, eu corria, pô. O que nós estamos falando é sobre isso aí. É questão de sobrevivência do sindicato. É questão de sobrevivência. Nós queremos ter uma sede dessa lá em Vilhena, com a sede campestre para chamar o motorista para treinar eles. Nós temos que ter outra aqui. Graças a Deus chegou o Sete Seneto aqui. Vai ter um em Ariquemes, peço o apoio de vocês, e outro em Ouro de Moura para treinar a gente. Senão nós estamos fora do mercado. Mas incentivar esse jovem a dar habilitação, como o Sete Seneto fez. Estamos na frente. E outro que a gente pede a vocês, que a gente não vai abrir mão, essa multa. Aí volta e fica chorando. Ainda bem que o Valdo não está aí. O Valdo é que Mas essa multa já contempla. Já está na Mas convenção. Um salário mínimo por causa do descumprido do trabalhador, para eles aprenderem. Lá está meio salário mínimo. Está meio salário mínimo. Vai para até 20 Hã? Está meio limitado a 20 salários, se eu não me engano, né? O Meio Mercado salário Livre, mínimo. o Mercado Livre tem um monte de trabalhador lá dentro do Mercado Livre. E aí tem mais de 300 ali na Araçatuba. A gente vai lá de noite tudinho, são registrados. Os entregadores é que é terceirizado, mas tem um monte de funcionário lá dentro. E a gente já chamava ele na justiça com o nosso advogado. Mas você tem essa cláusula hoje, é meio salário mínimo, por cláusula descumprida e por funcionário. Até 20 mil reais. Até 20 mil, mas... Pô, até 20 mil, alguém descumpriu pena nesse para sair do meio da gente. Mas aí... Então, a falta do cara não está sendo para correção, está sendo para arrecadação. Não é por aí, é punitiva para correção. Eu queria que fosse para arrecadação. Que hoje eu tinha um monte de motorista treinando. Eu queria que eu estava melhor do que o Sete Senai. Eu queria receber isso aí para tu ver se não tinha um helicóptero voando aqui dentro. Porque a micharia que eu recebo aqui, o que eu já transformei isso aqui, você sabe disso. É micharia. Mas de joelho trabalhando. Então, nós estamos falando das pessoas que estão irregular no mercado. Essa regra, isso é para todo mundo. Tanto é para nós do sindicato, como é para os empresários, que é do sindicato que se lasca na presa. É mais ou menos isso. Seu da Silva, então, assim, para a gente finalizar, eu vou só reforçar aqui a proposta, né, dos sindicatos aí, que foi de 6% o reajuste, né, no salário, e na cesta básica, é isso, seu Felipe? E as demais cláusulas inalteradas. Aí a gente poderia já deixar agendada uma reunião? Quantos dias você precisa para falar com o trabalhador? Eu vou fazer o chamamento da categoria, porque como a lei fala que tem que fazer todo esse procedimento, e vou apresentar que ele ofereceram isso, mas nós do sindicato mantém essa proposta. Nós vamos apresentar, nós vamos manter essa proposta, a que a gente pediu. Certo. Agora, se o trabalhador lá decidir dizer que vai querer 6%, nós não pode fazer nada. Nós botamos a viola no saco e vem embora. Caso contrário, nós aqui, eu vou deixar, nós não aceitamos isso aí, não. Isso é muito pouco. Certo. Mas eu vou gravar, tudo eu faço gravado, e vou dizer, olha, eles ofereceram isso. Vocês querem, vocês concordam? Então eu vou ficar calado. Vou esperar o que eles falam. Até porque, para efeitos jurídicos, né? Que caso venha acontecer uma greve, alguma coisa e tal, a gente está aqui, ó, nós fizemos todo esse procedimento. Certo. E o senhor precisa de quantos dias para ter essa resposta dos trabalhadores? Eu vou fazer essa reunião segunda-feira. Segunda, dia 19. A gente pode marcar, então, para quarta-feira, a próxima reunião, dia 21? Pode. Pode ser para todo mundo? E eu já queria deixar aí que eu vou fazer lá na Rondotec, que tem 400 trabalhadores, e lá na Bertolini, que lá tem uns 600 trabalhadores. Esses dois locais que a gente vai lá com eles. Pode ficar ao mesmo horário, às 14 horas? Pode. Pode ser, né? Pode. Então, eu vou elaborar a ata e vou enviar por e-mail para todos, tá? E já com a reunião marcada, a próxima reunião, dia 21, às 14 horas. Já está marcado na segunda-feira, lá na... Não, amanhã, pode ser amanhã cedo. Lá na Rodotec. A gente passar isso aí e segunda-feira lá na Conjubi. Tudo bem. Correto aí, vocês estão avisando aí já, né? Amanhã nós estamos lá. Vou estar aqui.
Vem aqui tomar um café comigo aqui amanhã. Vou estar aqui. Então, depois, Vem, Rony, também aqui tomar um café, Rony. Eu faço 7 horas para isso aí. então fiquei aguardando o e-mail, tá? Com a ata e a marcação da próxima reunião, que já ficou confirmado para o dia 21. Obrigada a todos. Obrigado a todo mundo. Até a próxima reunião. Obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Boa tarde. Tá, gente? Vai ser o mesmo link. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Vanessa, tá me escutando antes de desligar? Estou sim. Para qual data ficou a segunda reunião? Dia 21, na Às quarta-feira. 14 também? Isso, às 14 horas. Tá ok. Obrigada, Vanessa. Tchau, tchau. Bom, de nada. Tchau, tchau. Aline, a gente ficou confirmada a proposta, né, que, pelo sindicato patronal, aquela proposta de 6% no salário base e na cesta básica, e as demais cláusulas inalteradas. Essa proposta, o senhor da Silva vai passar em reunião com os trabalhadores, e aí a gente já marcou uma próxima reunião, dia 21, quarta-feira, no mesmo horário, às 14 horas. Fica bom para você? Oi, Amanda, desculpa não ter falado direito com você, eu estava numa reunião. Tudo bem contigo? Então, eu fui numa clínica do José Carlos Henrique. Só que eu vou na clínica que a menina falou, né? Que a Elisama falou que vai com o doutor Ítalo, que é lá na clínica de olhos ali na Carlos Gomes. Eu vou te passar o endereço certinho com o doutor Ítalo, que ela disse que é mais barato lá com ele. E aí eu fiquei de marcar também para ir. E, realmente, e confirmar se realmente é mais barato lá, né? Ela falou que ela comprou a dela de 200 e pouco. A minha eu paguei 450, se eu não me engano. Só que aí vem 3 pares, né? Cada par dura 2 meses, então dá para 6 meses, no caso.